Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Exposto Podcast, nossa casa online. Pega o seu café e venha bater esse papo conosco. Eu sou Lívia Delgado. E eu sou Natália Cariello. E estamos hoje aqui para falar sobre empreendedorismo no direito e os vários caminhos que ele pode nos conduzir. Você já parou para perceber o quanto é importante pensar fora da caixa? Ou entender como se conhecer e conhecer o seu propósito pode te levar a destinos não imaginados? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, empreendedor, Bruno Santiago, dono do Coetos, CEO do Coetos, e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre empreendedorismo no direito, sabe? Porque, assim como nós, fez faculdade de direito, conheceu o nosso universo e hoje está empreendendo ao nosso lado. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, doutoras. É um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que para mim é extremamente prazeroso de falar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. E como a gente disse aqui no começo, eu espero que as nossas palavras ajudem um pouco você que está aí, às vezes, um pouco perdido e sem entender direito qual é o seu propósito. Verdade. E aproveitando o ensejo, conta pra gente, Bruno, o que te fez largar o direito, o exercício da advocacia para empreender e hoje se tornar um empresário voltado para o mundo do direito e o quanto a faculdade de direito estar ligado a esse mundo fez diferença para a sua atuação e a sua carreira hoje, seu negócio. Gente, eu vou dar um passinho atrás antes, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Bruno Santiago, eu sou aqui o fundador e o CEO do Coetos. Eu fiz faculdade de Direito numa faculdade pública, eu fiz na UFRJ. Eu cheguei a fazer pós-graduação e também enveredei, então, pela área do estudo mais aprofundado do direito. Eu estudei Direito Imobiliário e Direito de Startups, mas eu sempre fui um pouco, resumidamente, agora eu não sou advogado, sou empresário, porque eu sempre gostei de contestar um pouco as coisas. E o que eu percebi, dentro de uma dor pessoal minha, eu encontrei uma solução para muitas pessoas e que, de fato, estava muito alinhado com o meu propósito. Eu acho que a gente vai falar um pouco melhor sobre o propósito depois, não vai ficar essa parte meio jogada, como se fosse algo intangível para vocês, mas basicamente eu estava me formando na faculdade, eu fui formado para ser um profissional técnico, para virar servidor público ou virar mesmo professor. Meus pais são professores, então essa é a mentalidade deles. Nunca tive a mentalidade de comerciante ou de empresário, mas quando eu estava prestes a me formar, comecei a me questionar por que não abrir meu próprio escritório. Trabalhei com grandes advogados, trabalhei no escritório do Nilo Batista, fiz estágio na Procuradoria, fiz estágio na Defensoria Pública, via grandes advogados, admirava eles, mas percebi que a faculdade inteira, essa coisa do advogado me foi um pouco, parece que cortada, ficava olhando só para a parte de virar servidor, virar defensor público. Então comecei a me perguntar sobre abrir meu próprio escritório. Sou do interior de São Paulo, acho que o próprio falar interior não me deixa mentir. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma dificuldade um pouco grande na questão das garantias imobiliárias. Então, eu morava junto com uma amiga de faculdade, comecei a questionar ela também por que a gente não abriu o nosso próprio escritório e a gente foi atrás de levantar o que a gente precisava para isso. Então, ponto 1, ter a sala. Na época, acho que não tinha tanta cabeça fora da caixa igual eu tenho agora. Então, na hora ali, sim, para mim, eu pensei que eu precisava ter a sala arrumadinha. E me toquei que o grande problema da sala, na verdade, eram todas as garantias imobiliárias que eu tinha que dar, porque o valor, para mim, era um pouco fora, fazia o plano de negócio não fechar do escritório ao início, porque não tinha cliente, não tinha familiar advogado, mas de outra forma seria dar um imóvel como garantia, mas teria que ser um imóvel no Rio, minha família é de fora da cidade. E fora isso, né, Bruno, assim, principalmente para quem começa no exercício da advocacia, sai da faculdade, custear um escritório, manter, né, são aquela manutenção de luz, às vezes precisa assim de secretário ou um estagiário. Os custos fixos de um escritório, para quem está começando, de fato são desafiadores. E às vezes um impeditivo para que, de fato, aquele profissional comece a exercer a sua profissão, né? Então, de fato, encontrar outras situações podem alavancar essa carreira, mas continua, conta pra gente. E você bateu no ponto perfeito, Natália, perfeitamente isso. Eu enxerguei esses desafios e conversando com os colegas em volta, percebi que era o desafio de todos ali, na verdade. Uhum. E que era uma dor em comum. E que 90% dos meus colegas de turma não tinham pensado em advocacia por conta disso, e os professores que na hora não estavam tentando me desencorajar por motivo torpe ou secundário, eu sabia que eram pessoas que gostavam de mim, estavam me desencorajando totalmente, justamente por conta desses desafios. Então foi aí que eu enxerguei uma oportunidade de empreender.
tem muito a ver com o meu propósito, falando o que a gente estava falando antes. Eu tenho muito esse propósito de democratizar as coisas, de subverter um pouco a ordem para garantir o acesso para todo mundo. Eu sempre tive... Esse foi o motivo de, inclusive, dentro da minha ideologia, para eu poder fazer direito. Por isso que eu queria ser advogado. Eu enxerguei isso, que eu podia potencializar isso que eu tinha dentro de outros advogados que atingem a vida de outras pessoas também. Então, primeiro pensei, a minha amiga que morava comigo era a doutora Lígia Loureiro. Liginha, se você está aí ouvindo, você vai lembrar dessa história. A gente pensou primeiro em a gente para um coworking. Só que aí quando a gente voltou para a faculdade para conversar com outros advogados, conversar com os nossos chefes, inclusive, aí que eles acharam que a gente ia endoidar de vez. Bruno, um advogado num coworking, você tem ideia do que isso representa para o seu cliente? Você já viu algum advogado em um coworking? E a nossa profissão, né, ela é muito clássica, ela é muito ritualística, né? Então, isso por si só já é desestruturar, desmontar toda um estereótipo, né? Do grande escritório, com aquele sofá de couro, com aquele escritório mais pomposo para receber os clientes, né? Então, vocês, de alguma maneira, subverteram a ordem do que se espera de um advogado. Né? Eu acho que, nesse ponto, vou interromper vocês também, eu acho que é importante você explicar o que é o Coetos, porque muita gente que pode estar nos ouvindo não entendeu ainda exatamente que tipo de negócio você veio a desenvolver, né? Você está falando um pouco da sua trajetória e vamos falar dos propósitos já, né, de todos os advogados, todo mundo que está nessa área, mas especialmente, né, no seu caso, você está dizendo aí como que era uma necessidade de ter um lugar, um escritório, mas conta também para a gente, com minutos, do que acabou se tornando esse seu empreendimento. Lívia, muito bacana, a gente já conversou no off um pouco sobre isso. A princípio, o que eu quis vencer foi realmente conseguir democratizar essa barreira para todo mundo ter o seu escritório, mas o que acabou acontecendo é que você encontra advogados com um alinhamento cultural muito grande. Os advogados têm uma carência muito grande no aperfeiçoamento profissional, tem muita crença limitante sobre a advocacia ser quase assim uma matilha de lobo, né? Tá um querendo morder o outro, e na realidade o que a gente acabou vivenciando aqui é o oposto disso. Então a estrutura que era para flexibilizar só a criação de um escritório físico, que naquele primeiro momento para mim é o que fazia sentido, acabou se tornando como um hub, um celeiro de escritórios, porque ao ouvir do nosso cliente, do advogado aqui dentro, qual é a dor dele, a gente acabou criando mecanismos para resolver esses problemas e atraindo outros advogados que têm esse mesmo propósito, como aqui vocês, por exemplo, com esse maravilhoso podcast que vocês têm, que eu fico até arrepiado, vocês aqui estão me vendo, aí na câmera, porque realmente é muito difícil isso. Durante 5 anos da faculdade, mais o tempo da pós, você espera encontrar uma advocacia de uma forma como se as pessoas quisessem te embarrear, como se fosse realmente uma reserva de mercado. Só quem tem condição, quem tem parente advogado consegue abrir o escritório, quem tem condição financeira vai ter sua própria sala, e você acaba encontrando outra realidade quando você subverte a ordem, como você bem colocou. E ao fazer esse movimento, é exatamente o que eu estava falando antes, a gente acabou fazendo um celeiro de escritório aqui dentro. Então, é uma grande felicidade, eu sempre brinco isso, que até como empresário eu acho que eu sou um pouco subversivo, porque às vezes chega um advogado ali para me falar que não vai mais continuar com a gente, mas eu fico extremamente feliz porque 90% das vezes em que isso aconteceu, e ainda bem foram poucas, mas era porque o escritório ficou grande demais até para o espaço. Hoje aqui no Coetos, quantos escritórios você atende? A gente tem hoje 112 advocacias aqui junto com a gente, entre escritório virtual e escritório físico. E aí até explicando também um pouco do serviço, que eu acho que quando a gente fala coworking jurídico... entenderem, né, que não é não só um coworking, né, há especificidade no negócio que você desenvolveu. A gente é um coworking, então a gente presta o serviço clássico que os coworkings prestam. A ideia justamente é ter um espaço compartilhado, então você consegue ter um espaço físico, você consegue ter um espaço virtual. Para que o espaço virtual? Eu vejo muita dificuldade em alguns advogados entenderem isso. Tudo é sobre posicionamento. A advocacia é uma profissão de confiança, então o cliente tem que confiar em você. Seriedade, também, né? Liturgia, como você estava dizendo. Então, por que o advogado não gosta do coworking? Porque o cliente dele não gosta, porque fica com a impressão de que ele é uma coisa fluida, de que aquele advogado está ali por um período, mas amanhã talvez eu não encontre ele ali. Então, qual foi a primeira ideia, inclusive, aqui? Que não tenha cara de coworking, que seja um escritório de advocacia. E até é engraçado porque hoje a gente vai nos eventos da OAB, vai nos eventos da AB, e a gente senta numa mesona e o pessoal pensa que a gente realmente é um escritório só. Quando, na verdade, na mesa ali, às vezes tem 20 escritórios juntos.
Então, a questão do endereço comercial é assim, muito importante, tanto para proteção, de repente, às vezes você atua com alguma área que tem mais risco, a gente sabe, nossos colegas têm algumas áreas, violência doméstica, às vezes um próprio penalista, e aí o advogado no início de carreira, ele vai advogar de onde? Muitas vezes do quarto dele. Então, qual o endereço comercial que ele vai informar, tanto na petição ou para os clientes? Às vezes o endereço da família dele, da mãe dele. E aí ele está defendendo, às vezes, um agressor de violência doméstica, colocando na petição o endereço da casa da mãe dele. Então, tanto para defender o advogado disso, quanto para ele apresentar para o cliente que o escritório dele está, sim, num lugar renomado. Olha, o meu escritório fica no centro, do lado do Tribunal de Justiça. Meu escritório fica em São Paulo, na Avenida Paulista. Fica na Barra da Tijuca, no downtown. E, Bruno, assim, uma coisa interessante também desse compartilhamento do espaço, surgem parcerias a partir disso, né? A gente permite um diálogo entre nós advogados aqui dentro, que de fato é sensacional, de construção. E eu não sei vocês, mas às vezes eu me sinto um pouco carente nessa troca jurídica, do bate-papo, de encontrar, porque a nossa profissão, principalmente em casos mais complexos, é de construção de uma resposta, né? Como a gente falou até aqui em off, a nossa obrigação enquanto advogados é uma obrigação de meio, e aí advogados lá dentro, né? Procurador, promotor, é uma obrigação de meio, de viabilizar, de instrumentalizar com técnicas jurídicas, né, a defesa de uma determinada tese, que vai ser avaliada por uma terceira pessoa, no caso, o juiz. Esse é o nosso trabalho. E não é uma situação que é formatada, que tem uma resposta ali, objetiva. Existem situações mais simples que podem parecer, no primeiro momento, isso. E você ter a possibilidade de conversar com o advogado, quantas vezes a gente já, com certeza, né, já conversou e mudou, ampliou o olhar dentro de uma tese jurídica por conta desse diálogo. Então, estarmos conectados, até fisicamente, dentro desse escritório, que tem vários, que se complementam, né, é uma oportunidade sensacional. E o empreendedorismo vem nisso. Né, acho que se encaixa, é um casamento, né? Você empreende, hoje você é de fato um empresário, não atua mais no direito, mas tem o direito como seu pano de fundo, e faz com que muitos advogados hoje possam perceber que talvez eles não precisem atuar necessariamente como advogado para viver do direito. Existem muitos caminhos ali. Né, outras possibilidades. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis para mim quando eu conheci aqui, né, a atuação do Bruno, e justamente a de perceber que a gente que está nas carreiras jurídicas, se a gente tiver o olhar um pouquinho mais aberto, abrir um tiquinho só o horizonte, a gente vai ver um mundo de oportunidades que podem surgir dentro desse universo do direito, né? E aí não só daquele advogado que está ali, né, tradicional, atuando de forma tradicional mesmo, mas a possibilidade de ter negócios que surgem em torno do direito. E além disso, né, que o advogado que quer atuar de forma tradicional, que também tenha condições, e há muitas possibilidades, muitas coisas novas para empreender dentro dessas carreiras. E aí, uma outra coisa que eu queria pontuar com você, com relação aqui, né, por exemplo, ao seu negócio, esse modelo que você criou, é que isso também não é só para as primeiras fases da advocacia, né? E, na verdade, a gente percebe que advogar em todas as fases pode ser, né, um desafio, e que essa questão de gerenciar, de gerir o seu negócio, você tem isso em todas as fases da advocacia. Bruno, e aproveitando o ensejo da Lívia, você seria muito objetiva, né? Eu acho, até para esclarecer a dúvida, preconceito ou objeções de muitas pessoas que estão aqui com a gente hoje. De fato, me parece, assim, uma primeira impressão, estou no coworking. Não é muito principiante, assim, não é para quem está iniciando a carreira ou para alguém que ainda é muito amador, e amador no sentido de não ter a experiência, né? De estar ali porque ou está perdido. Estar aqui, um grande advogado, um advogado que já tem uma carreira sólida, uma carreira estruturada, é possível não, ou o coworking não atende essa galera? Porque, de fato, é uma situação, uma imagem ali, né, o posicionamento que soa um pouco estranho para nós aí, que sempre vislumbramos um escritório físico
e bem individualista ali. Vou dar um passo atrás antes, que a gente estava falando dessa questão de como, na verdade, a carreira jurídica o direito é amplo, então a gente às vezes fica fechado em caixinhas dentro da faculdade pensando, você já vê poucos colegas que pensam em advogar em si, eles querem ser servidor, quer virar professor, quer trabalhar em grande empresa, não querem ter o próprio escritório, mas para além da advocacia, que falam que está saturada, mas gente, desculpa, eu vou contar um segredo para vocês, aqui dentro eu vejo todo dia que não está saturada, tem espaço. O direito vai do direito. O Nilo Batista falou uma frase na comemoração agora da Constituição que teve aqui na OAB Rio, ele falou, não existe um advogado que conheça do direito marítimo ao direito canônico, isso é uma lenda. Então, é muito amplo o direito. Então, dentro do próprio direito, o advogar, você já vai conseguir encontrar o Oceano Azul. Quando você subverte essa ordem ainda e pensa que pode utilizar o direito para atender ao seu propósito, para construir qualquer tipo de negócio, porque o direito nada mais é do que as relações que nós temos, então menos ainda que está saturado. Sobre essa questão agora, sempre me perguntam isso, essa questão de, mas o coworking é para um advogado iniciante ou é para um... Eu vou responder para vocês que na verdade não, que depende qual é o seu propósito e o seu modelo de negócio. Aqui dentro hoje, dentro dessas 112 advocacias, a gente tem desde o advogado autônomo, passando por uma unipessoal, que é só o próprio advogado, até sociedade de advogado que tem 9, 10 pessoas. De advogados que atendem idosos de previdenciário até advogado da Petrobras, ou até conselheira da Ordem que está aqui junto com a gente, ou até mesmo como o próprio Renato Porto que fala que aqui é o escritório dele. Então, é mais uma visão de modelo de negócio do que de fato ser uma coisa para advogados iniciantes, porque, gente, desculpa a tecnia aqui, eu também estudei direito como vocês, eu sei que quem ouvir pode estar falando, Bruno, você vai falar que a escritório de advocacia é empresa, mas está errado. Tecnicamente pode estar. De fato, a sociedade de advogados é uma sociedade simples, não é uma sociedade empresária. Mas, gente, se você trabalha para algum escritório, ou mesmo num órgão público, olhe atentamente as operações que acontecem aí dentro. O escritório de advocacia é sim uma empresa, é uma organização... Um mecanismo, né? Uma engrenagem. É uma organização de pessoas que tem uma finalidade econômica, então, se tecnicamente, juridicamente não é uma empresa, na realidade é uma empresa. Mas sabia que eu acho assim, vejo, isso é pouco valorizado ou estimulado, né? O advogado, e especificamente para nós advogados, a gente acaba não vendo, estruturando a nossa atuação como algo negocial. E aí, no melhor sentido da palavra. A gente não vê a nossa atuação, o nosso trabalho como um negócio. E isso reflete até na cobrança dos honorários. Exatamente. Como você faz isso, em qual tempo, ficar refém de ter sucesso ou não em uma demanda. Imagina você desempenhar. A improcedência não depende necessariamente de nós. É claro que existem situações em que houve um erro do advogado, e aí existem outros desdobramentos. Mas de uma maneira linear ou razoável, a improcedência ela é o risco do negócio, é o risco do processo. É uma obrigação de meio, é a obrigação do advogado. Né? A gente não está aqui para entregar necessariamente um resultado, mas só receber a partir de um resultado é uma coisa absolutamente injusta, principalmente para aqueles que se especializam e que estão o tempo todo se atualizando, porque é uma profissão também que requer uma atualização constante, né? O direito é muito vivo e muito mutante. Exatamente. Acho que a palavra mutante veio a calhar porque, né, realmente tem horas, ele não é só mutável, né? Ele é mutante mesmo. E aí a gente tem essa sensação de que, não sei se eu vou conseguir me expressar bem, me ajudem. Eu vejo, até assinando embaixo, corroborando totalmente com o que vocês estão dizendo. Advogado vem de advocatus, né? Que é falar pelo outro. E é o advogado que constrói a jurisprudência. Então, se a gente só se basear em teses que são vencedoras, que você vai ter certeza do sucesso, você vai deixar, inclusive, de lutar pelo direito de muitas pessoas. Porque, inclusive, a evolução do próprio direito constitucional não foi para embarrear o Estado num direito de segunda geração. Então, se a gente não tivesse esse enfrentamento, não tivesse essa possibilidade de enfrentar o status, de ter aquilo que a gente não quer, né? Vai acabar perdendo a ação, mas
o advogado é uma atividade de meio, e isso gera exatamente, Natália, isso que você estava dizendo, e a Lívia também concluiu brilhantemente. Até na própria cabeça do cliente você gera uma objeção, porque o cliente só quer pagar, mas eu tenho que te pagar? Sim, porque esse é o meu trabalho. Exatamente. Essa é a minha estruturação e eu mereço e devo ser remunerado por isso. E aí, e não ser remunerada acaba também criando uma objeção do seu cliente em relação a você. Exatamente. Uma desvalorização. O valor que você cobra de honorários é posicionamento também. Hoje em dia, a gente aqui que participa, eu acho que vocês gostam de mentorias, de masterminds, tanto quanto eu. Desculpa aí se você faz isso, nobre colega, mas se eu vejo uma mentoria que vai me ensinar marketing jurídico por R$ 69,90, eu desconfio. E é o preço que está me fazendo desconfiar. Isso é muito interessante. Porque eu sei que... Esse ponto é perfeito. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso sempre. Porque se você vê uma mentoria, se alguém está cobrando R$10.000 para te ensinar a estruturar o escritório para você ter clientes, como aquele que está cobrando R$ 69,90 pode atingir o mesmo? E entendam o preconceito, porque perfeitamente o de R$ 69,90 pode ser que esteja ensinando a mesma coisa ao seu cliente. Se a minha causa é tão difícil, é uma coisa tão complexa que as doutoras fazem, por que então você não vai me pagar para fazer exatamente isso, né? Por que é tão barato o seu serviço ou por que você só vai receber se tiver sucesso? E aí a gente volta, né, a um assunto que a gente a um ponto muito sutil que a gente já falou, da questão do propósito, né? O propósito parece algo idealista ou sonhador demais, mas o que a gente coloca aqui como propósito, na verdade, e a ideia e a reflexão que a gente quer colocar é que esse propósito não te impeça de caminhar, porque o propósito de cada um, assim, parece, meu propósito é mudar o sistema de justiça, é acabar com a corrupção no tribunal ou na política. Isso é ideal, é idealista até. O propósito é muito antes disso. O propósito é a sua realização na vida do outro, é aquilo que você está pronto para fazer. E quando você descobre o seu papel, a sua função naquilo, você consegue até dizer não para esse tipo de proposta. Porque você fala, não é para isso que eu estudei, não é para isso, e valorizando o seu trabalho, o seu esforço, né, os seus colegas, o seu ambiente. Então, reconhecer e saber olhar para isso é uma jornada que a gente precisa percorrer. Requer maturidade, tempo, né? Não se espera que a gente saiba do propósito assim, já descobri meu propósito, como se fosse um filme, um conto de fadas. Momento eureka, não é. Né? Exatamente, isso não existe. Não existe fórmula mágica, existe trabalho, existe descoberta, existe muito tapa na cara, de errar, de acertar, de voltar, e principalmente quem está começando, são tantas possibilidades que escolher uma parece impossível. Aliás, tem um grande auxílio que o propósito te faz, exatamente o que você falou. Focar é falar não para várias coisas. Então, quando você está no seu atuar, várias vezes você vai ficar em dúvida de para qual área ir. Eu pego esse caso, eu faço aquilo. Sempre use isso como parâmetro. Atende ao meu propósito, tem a ver. Isso vai te ajudar no modelo de negócio. Eu vejo o pessoal falando muito sobre propósito como se fosse uma coisa ou subjetiva, uma coisa muito florida, ou se não tivesse nenhum caráter negocial no propósito. Tem tudo a ver com o plano de negócios, o propósito. Desenvolvendo aqui o Coetos, como eu estava dizendo, até como empresário eu sou subversivo, mas como entender se você acopla aquele serviço ou não para o seu escritório, que, gente, eu vou repetir aqui, é uma empresa. Pensa no propósito. Para que você tem um escritório? O que você está atendendo aquilo? Outra grande questão, perfeito que você estava colocando, Natália, assina embaixo. O propósito não é para te frear, não é para você pensar numa coisa inalcançável. Que você não tenha, né? São os grandes, assim, aqueles feitos históricos. Não estamos falando disso, estamos falando de nós, meros mortais, né? Que estamos aqui trabalhando e construindo a nossa carreira, construindo a nossa jornada. Que isso nos movimente, né? E o empreender é isso. Então, a gente pode dizer que o primeiro passo para empreender é descobrir o seu próprio propósito. É verdade. Simon Sinek tem o livro clássico lá, que todo empreendedor comece pelo porquê, mas... Dos círculos, total, né? O círculo, total. É uma leitura obrigatória para qualquer um que quer empreender, e não só no direito, né? Em qualquer no empreendedorismo área. De forma geral, né? Sim, porque como você vai saber quais processos... A empresa, na verdade, o que ela é? É um grupo de pessoas organizadas que promete muitas coisas para outros grupos de pessoas, o que no negocial a gente chama de stakeholder.
Então, para o Estado, você promete que você vai fazer o recolhimento dos impostos. Para os clientes, você promete que você vai atender a demanda deles. Para os outros parceiros, você promete que você vai desenvolver o negócio junto com eles. Mas como você vai saber o que você vai atender se você não sabe qual é o propósito do que você está fazendo? Então, e não é exatamente algo intangível que voa. Não, está dentro de você. O que de manhã te faz levantar e conseguir trabalhar de fato? Porque eu não vou ser hipócrita aqui, gente. Não tem essa de todo. Eu acordo todo dia às 5 da manhã, mas é o meu propósito que me faz fazer isso. É ele que me faz estudar todo dia, que me faz trabalhar todo dia, que me faz ter vontade de continuar desenvolvendo o negócio, não é? E não é nem de dinheiro também que a gente está falando, porque a satisfação, assim, eu sinto, existem, e acho que todo advogado já passou por isso, né? E eu falo, em outro momento a gente vai explorar isso. Eu fui chamada para a advocacia, de fato, literalmente chamada, quando você vence ou quando você conquista uma ação, quando você faz o melhor ali pelo seu cliente. Gente, aquilo dá uma emoção, aquilo dá uma satisfação que vai muito além do que os honorários te proporcionam. E não é a satisfação do propósito. Ou seja, sem propósito, nem isso você vai curtir tanto. Não vai ter a mesma satisfação, a não ser, é claro, que haja uma remuneração muito boa, atrelada, porque, no geral, as pessoas vão ficar felizes com esse aspecto. Mas, de fato, essa coisa que movimenta, que faz você querer ir para o próximo, é você ter atingido esses seus objetivos, né? Você ter visto como a sua capacidade de desenvolver a sua advocacia reverberou na vida do outro e transformou de alguma maneira a vida de alguém. E sem ser hipócrita aqui, para que não pareça que ninguém está falando, nenhum de nós não estamos falando e estamos advogando porque somos generosos e não queremos sucesso e remuneração. Não se trata disso. São coisas que se alinham, né? Que andam juntas, se complementam. Se complementam. Porque só o dinheiro ou só o dinheiro não seria o suficiente, mas só um propósito também, sem que aquilo pudesse dar uma satisfação e liberdade para você, para sua família. Todo mundo aqui tem boleto para pagar, todo mundo tem projetos de viagem, tem filhos ou situações que desejam para a própria vida. E ver isso através do exercício daquilo que você escolhe para você, como o Bruno, apesar de ter feito direito, hoje empreende, né, um empresário, isso é muito maravilhoso, né? E hoje a nossa proposta é para que você, advogado, possa refletir sobre os seus passos, sobre o que te fez chegar aqui, independente do momento da sua carreira, se você está começando ou está no meio dessa trajetória, que você pode rever, e eu acho que todos nós estamos no momento de rever, porque a tecnologia, e acho que pós-pandemia também trouxe um movimento muito único que a gente ainda não tem dimensão. Então, parar, olhar o que eu estou fazendo, como eu posso fazer melhor, aqui onde eu estou está bom, é isso que eu quero para mim, de fato, ou quais os caminhos estão ali? É só um despertar. A nossa proposta aqui olhe ao seu redor, levante a cabeça, olhe para fora da caixa e se perceba, né, como advogado ou como alguém que pode, de fato, permear o mundo de direito, né, o mundo jurídico aí, e trazer diversas contribuições. Só um complemento, e saiba também que você não está sozinho nesse movimento, porque a atividade do advogado é muito intelectual, ali grudado no computador, e às vezes ele tem impressão de solitária. Então, você saber que tem outros advogados que também buscam esse movimento. E, gente, assina embaixo que a Natália disse aqui, todo mundo aqui precisa receber honorários, inclusive para você continuar atendendo ao seu propósito. O meu propósito é servir. Para eu poder servir e impactar mais pessoas, eu preciso que o meu negócio seja bem sucedido. E para isso eu preciso de dinheiro, eu preciso que de fato alcance, mas também, pelo menos no meu caso, e também não vou julgar se for esse o seu propósito, mas o propósito final não é dinheiro. Ele é consequência do trabalho que você desenvolve. E vai ser muito mais fácil de você desenvolver se você estiver trabalhando alinhado ao seu propósito. Eu fico sempre muito preocupada também com jovens advogados, mas às vezes nem tão jovens, que estão em determinados pontos da carreira, que desanimam com o direito. E eu acho que com isso tudo a gente também pode, de certa forma, concluir que existem muitas possibilidades. Muitas. A gente não precisa ficar dentro de uma caixinha com um universo limitado, né? Dentro da nossa profissão, que é tão linda, tão rica, né? Há muitas possibilidades de empreender,
seja nas carreiras adjacentes, né, digamos assim, ao direito, serventuários da justiça, etc. e tal. Mesmo eles, quando a gente fala em empreendedorismo, não está falando só em quem está na atividade negocial diretamente, Sim, mas a necessidade de estabelecer os seus propósitos, a sua carreira, o seu rumo, né, para onde está indo e o seu papel dentro do direito, dentro desse mundo, dentro da nossa sociedade. A gente usa um lema aqui que a gente fala que é a nossa missão, advogue do seu jeito, porque é exatamente isso. Você gosta de peticionar, você é mais técnico, tem lugar para você. Você gosta mais da parte negocial, tem lugar para você. Você gosta mais de cuidar das pessoas, fazer a gestão do pessoal, tem lugar para todo mundo, é o perfil. E é isso que de fato gera força para o escritório, não é? Cada um encaixado naquilo que faz de bem e atendendo o seu propósito. Então, eu acho que hoje o nosso papo foi, de fato, para trazer essas ideias, essas sementes. Você que, advogado do mundo jurídico, que tiver algum comentário, pode nos chamar no Instagram, aqui nos comentários do Spotify. Bruno estará aberto, com certeza. Se vocês quiserem dentro desse próprio tema, sugerir uma nova conversa, estamos aqui, inclusive, para ser essa ponte, né? Para ser essa troca. Estamos muito dispostos, nós três, através do Bruno, agradeço a disponibilidade mais uma vez, que carinhosamente cedeu a nós esse espaço para que esse projeto de fato acontecesse. Hoje ele está aqui com uma roupagem muito bacana, né, minha amiga? Exatamente. Eu estou muito feliz e fico muito feliz que o podcast esteja ambientado aqui, no meio de tantos advogados, num lugar com 102 advocacias e com pessoas com visão como a sua, Bruno. A gente fica muito feliz de que, justamente para falar sobre as carreiras jurídicas, que a gente esteja num lugar em que tem tudo a ver com isso, acontece, que respira, né? Isso. Exatamente. Só mais um minuto, vou interromper a última vez, porque o Bruno, né, o Coetos, ele tem aqui no Rio, São Paulo, Brasília, e está ampliando em São Paulo e no Rio com outros escritórios. Então, olha por quantos advogados estamos cercados, conectados e querendo, de fato, contribuir e receber, né, essa contribuição também por essa troca, que são as relações humanas. Exatamente, né, perfeitamente. Queria agradecer vocês demais aqui pelo espaço para falar sobre esse assunto que para mim é muito valioso, porque era o que a gente estava dizendo antes, Natália, perfeito, que é a questão do capital emocional. Para mim, eu fico até arrepiado, vocês estão vendo aqui ao longo do podcast, porque falar sobre isso e entender que isso de fato é transformador e pode impactar muita gente, me deixa muito animado. Então eu queria agradecer a honra e o privilégio de estar aqui junto com vocês, doutora Lívia, doutora Natália, porque realmente esse projeto de vocês é fantástico. A gente convive aqui com advogados diariamente, o dia todo, dos mais diferentes, como eu estava dizendo, daquele sozinho até o que tem 10, 12 pessoas junto dele, e todos eles são carentes desse tipo de conversa. A gente vê que tem muitos alinhados, mas que é muito engraçado, é muito legal isso, porque quando se encontram aqui, antes se sentiam sozinhos, mas se sentem mais fortes agora porque veem que não estão sozinhos. Então, pessoal, encorajo vocês sim, a qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, manda aqui pra gente. Segue o Instagram do Coetos, coetos.co, manda um DM lá, sou eu que gerencio as redes, então eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Tenho certeza também que a doutora Natália e a doutora Lívia vão ter com certeza. Uma honra estar do lado de colegas. Isso aqui é um espaço coletivo, plural. A gente não está aqui para fazer nada sozinho. Não somos sozinhos no mundo, ninguém de nós. Só que podemos caminhar em comunidade. E vamos criar a nossa comunidade jurídica. Então, muito obrigada mais uma vez, gente. Olha, até o próximo episódio. Muito obrigada mais uma vez, Bruno. Obrigado, pessoal. Obrigado, Natália. Obrigado mesmo, gente. Estamos muito felizes. Obrigado.